Vladimir Putin e a Rússia apresentaram seus termos para encerrar o conflito. Segundo a NBC News, as exigências de Putin à Ucrânia ressaltam uma posição que o Ocidente sempre suspeitou, sem concessões. O memorando era menos um plano de paz e mais uma exigência para que a Ucrânia se rendesse, desmantelasse suas forças armadas e se tornasse um vassalo de Moscou. Ao mesmo tempo, há pessoas como Lindsey Graham, que comentou de forma muito explícita sobre esse assunto. Veja o que ele disse durante sua visita surpresa a Kiev, poucos dias antes das negociações em Istambul e de todos esses ataques. O presidente Trump disse que a Ucrânia não tem boas cartas. Bem, a Rússia é muito maior e tem muito mais gente. Eu entendo isso. Mas o mundo tem muitas cartas contra a Rússia. E uma dessas cartas que temos está prestes a ser jogada no Senado dos Estados Unidos. Na América, há mais de uma pessoa na mesa de jogo. Temos 3 poderes e a Câmara e o Senado estão prontos para agir. O que mudaria nossa opinião se a Rússia viesse para a mesa e concordasse com um cessar-fogo? Bem, quando vejo Lindsey Graham, eu sinto vontade de vomitar, de modo geral. E ele é do meu estado natal. Vou colocar cada centavo que me resta na minha conta bancária atrás da mulher que está concorrendo contra ele, porque ela é realmente incrível. Como meu pai disse, Lindsey Graham é um idiota e não vou dar mais um centavo para ele. Ele é um mentiroso de marca maior, um deles bem antes de morrer. Isso foi no leito de morte dele. Ele realmente rompeu com Lindsey. E morava logo ali na mesma rua que ele, em Cross Creek Plantation, pelo menos em uma das casas do Lindsey naquela época. Mas ele é um idiota. E eu não levo nada do que ele diz como verdade absoluta, exceto quando se trata das declarações dele sobre o Império. Um império? Aliás, Lindsey provavelmente não olhou o mercado de títulos ultimamente. Mas um império que está rapidamente indo por água abaixo. Se você olhar para os títulos, os japoneses acabaram de dizer, desculpe, não queremos mais. Certamente não queremos mais títulos de 30 anos e provavelmente não queremos mais títulos de 2 anos. E os cidadãos americanos estão dizendo isso agora também. Então estamos caminhando para uma queda tremenda. E a argumentação do Lindsey ali, como foi concebida em sua mente, de que somos tão grandes e tão poderosos e que temos muitos mecanismos que podemos acionar para simplesmente colocar Moscou de joelhos, é absolutamente ridícula. E o Lindsey vai descobrir isso nos próximos 18 a 24 meses. Eu sinto pena, e nunca pensei que diria isso, do Senado dos Estados Unidos quando eles tiverem que lidar com o que está por vir. Dito isso, não acho que a Rússia esteja caindo em nenhum dos parâmetros que conhecemos há algum tempo. E não acho que eles estejam prestes a cair em nenhum parâmetro, porque eles, com sangue e recursos, venceram. É assim que as guerras funcionam. Veja o Clausewitz. É assim que elas funcionam. Um lado vence e o outro lado perde, ou você tem um empate e uma potência maior intervém. Sabe, existem todos os tipos de permutações. Mas nesse caso, um lado venceu e o outro perdeu. Agora, por que isso não é realmente uma guerra entre a Ucrânia e Moscou? É realmente uma guerra entre os Estados Unidos da América e seus estados vassalos na Europa, que estão rapidamente deixando de ser vassalos. E a Rússia é uma dimensão diferente. Então, o fato de Donald Trump ter que participar disso é um requisito fundamental, porque a guerra é realmente entre ele, apesar de suas negativas, e Putin, ou entre a Rússia e os Estados Unidos, com a OTAN como um apêndice, e a Ucrânia como o proxy ensanguentado, realmente ensanguentado. Isso vai continuar para sempre, porque queremos, e a Rússia não vai desistir. Não me importa quanto tempo vamos conversar, ou em quantas cidades vamos conversar. Essa é a realidade dessa situação. E vai ser muito difícil mudar essa realidade, a menos que alguém peça arrego. E não vejo Donald Trump pedindo arrego. Ele é o homem da arte da negociação, e ele precisa sair de qualquer coisa em que participe, mesmo que seja principalmente no topo, digamos. No topo geoestratégico, geopolítico, Evas Wise, Rússia e melhores relações.
Essas relações estão tão deterioradas agora que nem tenho certeza se podem ser alcançadas. Mas mesmo que fossem possíveis, e esse fosse o foco dele, a base vai acabar com ele. Então não estou nada otimista quanto a isso. Bem, um dos grandes problemas com essa administração é um problema fundamental. Não é só com essa administração. Eu diria que isso também é verdade para a administração anterior. Eu quase aprecio a administração Obama, por mais crítico que eu tenha sido em relação a tantas das novas guerras que foram iniciadas e tudo mais, porque pelo menos havia alguma lógica. Você conseguia seguir uma linha de raciocínio, mas aqui não dá. O problema é o seguinte: se todas as suas ideias, crenças e suposições sobre as partes com as quais você está lidando no sistema internacional, como a Rússia, por exemplo, são baseadas em argumentos equivocados que passam repetidamente na Fox News, como Putin quer conquistar toda a Europa, e o Zelensky repete isso em seus discursos. Ele diz: estamos segurando a linha aqui na Ucrânia, mas também estamos segurando por toda a Europa, e vamos forçar a Rússia à mesa de negociações. Eu simplesmente ouço os mesmos argumentos na CNN. Ouço os mesmos argumentos no governo Trump, no fim das contas, quando eles têm conversas por meio de seus vários atores, membros do gabinete e porta-vozes. Se for esse o caso, não há como você ter uma política coerente, está fadada ao fracasso. Toda e qualquer direção política que você tomar não terá sucesso. Se sua ideia sobre o que está acontecendo e com quem você está lidando é completamente falsa e baseada em raciocínio circular e propaganda, é mais ou menos aí que os Estados Unidos estão agora. É aí que Washington está agora. Já era ruim sob o governo Biden, pode ser ainda pior sob o governo Trump. E se falarmos do Oriente Médio, as suposições e ideias se tornam ainda mais equivocadas. Então existe esse problema. Esse é um problema fundamental. Mas outra questão é, e não quero soar excessivamente dramático em relação à história, mas para os estados não assumirem um papel central, obviamente é preciso ser responsável, bem informado e competente em negociações e diplomacia. Mas há um grande perigo nos Estados Unidos recuarem, porque outras coisas podem preencher esse vácuo, certo? Existem outros atores europeus que na verdade têm desempenhado o papel de chefe de fila. Estou falando da Grã-Bretanha como exemplo. A retórica é muito mais contundente. Tem sido assim durante todo o conflito, desde Boris Johnson até Keir Starmer. E portanto a Grã-Bretanha tem uma agenda muito diferente. Você poderia dizer que talvez até diferente dos Estados Unidos. Eu sei que eles têm trabalhado juntos como unha e carne há muito tempo, mas eles estão dando ao Reino Unido, e talvez a outros países, talvez atores perigosos, e talvez alguns um pouco mais ideologicamente motivados, como a Polônia, considerando sua relação histórica com a Rússia. Essas são as situações que você quer evitar. Porque se os Estados Unidos recuarem, acabarão sendo puxados de volta. A história mostrou os Estados Unidos sendo arrastados para duas grandes guerras no século passado, 2 vezes, e depois tendo que liderar a reconstrução após o desastre. Queremos repetir isso ou podemos fazer algo para evitar que aconteça? E eu não acredito em coincidências. E o START, acho que o Coronel Wilkerson ou o Ray mencionaram o Tratado START. Esse ataque dessa semana é muito significativo porque, mais do que qualquer coisa, é uma guerra declarada contra o Tratado START. Todos esses acordos já expiraram. O ABM, o Tratado INF, o Tratado de Céus Abertos e agora o Tratado START. Então isso foi, na minha opinião, uma provocação muito calculada e não acho que tenha vindo de Kiev. Acho que veio de um país da OTAN, possivelmente o Reino Unido, possivelmente os Estados Unidos. Elementos dentro da inteligência dos Estados Unidos estavam bem cientes, forneceram o ISR para esses ataques, tenho certeza, mas com alguma plausível negação, porque os Estados Unidos podem ter ficado de fora da operação em si. Mas pense nisso.
Não é coincidência que o START esteja prestes a ser revisado em breve. E eles querem ter esse acordo agrupado, como com o Irã. Eles querem juntar tudo em um grande acordo abrangente. Isso não vai acontecer. Mas ainda assim, recebemos essas provocações. E sabe de uma coisa? Na semana passada, o Reino Unido lançou sua revisão de defesa estratégica, e o ponto central disso, não por coincidência, foi chamado de Kill Web. Era sobre enxames de drones. E essa operação, que os ucranianos realizaram, com a ajuda de atores da OTAN, foi chamada de Operação Teia de Aranha. Eu não acredito em coincidências. Acho que isso foi deliberado. Esse é o futuro da guerra assimétrica. E como nossos outros debatedores disseram, isso pode simplesmente continuar indefinidamente. E isso é extremamente perigoso, porque você tem aqui a capacidade de ameaçar governos, de paralisar, por meio de enxames constantes desse tipo de ataque, de paralisar governos. E quando você está lidando com potências nucleares, em algum momento, uma potência nuclear pode optar por lançar um ataque preventivo se achar que há uma ameaça existencial em relação à sua dissuasão nuclear. É uma área muito perigosa. Não podemos seguir por esse caminho. Não acho que seja um caminho sensato para apostar. E o discurso em Londres, do Ministério da Defesa e de todos os outros, é sim, precisamos dar um golpe duro na Rússia. Precisamos dar uma lição a eles. Acredita-se que a Ucrânia vai, levar a melhor agora. Essa tem sido a crença nos últimos 3 anos. Então os estados deveriam intervir para dizer, não vamos fazer isso. Mas isso não está acontecendo com o governo Trump. Isso é extremamente preocupante, além do resto da Europa. Mas alguém precisa, algum líder mundial, algum governo precisa assumir a liderança. Porque o governo Trump, o próprio Donald Trump, está desinformado sobre muitas das nuances dessas questões e não está delegando, na minha opinião, para especialistas competentes nas áreas relevantes. Acho que ele é muito fraco. Ele está se mostrando um líder muito fraco e é tão distante em muitos aspectos quanto Joe Biden. Tire a retórica de lado. E eu estou torcendo pelo melhor, mas também sendo realista, porque estou observando como isso está se desenrolando. E vejo que está tomando um rumo ruim nos 3 principais pontos de tensão no momento. Isso precisa ser resolvido agora, ou as coisas podem sair do controle no futuro. Você sabe, Vladimir Putin e a Rússia têm sido muito firmes. Tudo isso é uma questão de pressionar a Rússia para que ela capitule e desista, basicamente, do que vem exigindo há vários anos, desde o início de tudo isso. E a Rússia simplesmente não vai ceder. Putin não vai recuar, não capitula. Então, o que tudo isso significa para você? Diante do desejo tanto de Putin quanto de Trump de estabelecer uma relação mais decente entre os Estados Unidos e a Rússia, essa é a realidade predominante aqui. Eles estão juntos nisso, eles dão prioridade a isso. Todo o resto, na minha opinião, é secundário. E se você aceitar minha teoria, pode entender muito do motivo pelo qual Putin não será provocado a reagir a certas punições. E o modo como Trump continua apoiando Putin, por exemplo, ao incentivar as negociações na Ucrânia. Agora, ambos têm um interesse mútuo nisso, mas também têm interesse mútuo em permitir que cada um recue em relação à Ucrânia. Putin venceu, como disse Larry. Sim, ele venceu, mas Trump precisa de um batom no porco da derrota, e Putin, na minha opinião, é flexível o suficiente para dar isso a ele. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele não quer tomar toda a Ucrânia, certo? Então, e Odessa, e Kharkov, sabe, a ideia de forças russas lutando contra ucranianos em Odessa, uma cidade linda, ou em Kharkov, é absurda. Putin não quer fazer isso. Então há espaço para negociação. Putin disse há 2 anos e meio, no final de uma dessas longas sessões de perguntas e respostas, que acho que só eu li a transcrição, ele disse, sabe, Odessa poderia ser um Yabloko Razdora, poderia ser uma maçã da discórdia. Pense na sua mitologia, certo?
Ou pode ser uma forma de aproximar diferenças irreconciliáveis para que possamos resolver questões realmente difíceis. É isso que um gesto pode ser. Acho que ainda há uma possibilidade. Putin quer destruir a Ucrânia? Não acho. Acho que ele preferiria ter uma Ucrânia suficientemente viável, e ela não pode ser viável sozinha, sem acesso ao mar, e isso significa Odessa. Então há pontos com os quais se pode trabalhar aqui. Agora, em relação à propaganda, à comunicação pública, à retórica, sabe, é interessante. Biden disse várias vezes, você acha que Putin vai parar na Ucrânia, Polônia, Bálticos? Bem, vai ser muito fácil para Putin dizer, veja, Donald, é assim que fazemos. Eu prometo a você que não vou tentar tomar a Ucrânia. Vou colocar isso por escrito, nem a Polônia, nem os Bálticos. Eu prometo isso. E você pode divulgar isso para o público americano doutrinado como se tivesse conseguido que eu concordasse com isso. Agora, o que o público americano não sabe, e isso é fundamental, certo? É que os russos pararam. Eles pararam em março, 6 semanas após a invasão da Ucrânia, porque assustaram o Zelensky e ele escolheu seu melhor amigo para negociar com eles, e eles tiveram uma negociação inicial. Agora vai ser muito mais difícil, mas não acho que os russos queiram mais do que já têm. Eles têm o poder de insistir nisso. Está nas margens aqui. E, novamente, tendo como pano de fundo esse desejo excessivo, que eu realmente não consigo explicar muito bem, mas sei que existe, de ambos os lados de criar uma relação mais decente entre si, uma distensão entre Rússia e Estados-Unidos, ou até mesmo uma reaproximação. Acho que isso pode ser explicado ao povo americano de forma gradual. E é por isso que, enquanto ele fala, isso é algo bom. Podemos deixá-los continuar. Os russos vão continuar progredindo e sua posição vai se fortalecer. E finalmente Trump vai perceber, bem, o que Putin vai me dar em termos desse batom que preciso passar nesse porco proverbial. Sabemos que a CIA, sabemos que a inteligência dos Estados Unidos, a inteligência do Reino Unido, estão ativamente envolvidas em ajudar a Ucrânia com esse tipo de operação. Como vimos com a chamada Operação Teia de Aranha, e todos esses ataques em território russo. Isso não vai acabar, se continuar indefinidamente. Isso não vai acabar levando a um tipo de ataque, ou poderia levar a um tipo de ataque, ao qual a Rússia não conseguiria se conter, sendo obrigada a responder de forma massiva. E acho que esse é um dos perigos que vejo se isso continuar sem parar. Qual a sua opinião? Bem, como Clausewitz aponta de forma muito clara, especialmente no livro 8, você nunca sabe quando esse momento vai chegar depois que solta os cães de guerra. Você nunca sabe. E quanto mais fundo você se envolve, maior se torna sua ignorância. E deixe-me fazer um comentário sobre Odessa. Se você leu algum livro do Alan First, um historiador melhor do que a maioria dos historiadores, você sabe que Odessa é basicamente uma cidade criminosa. Pessoas lindas, sim, mas uma existência quase mafiosa. E eu não acho, como o Ray disse, que Putin a queira. Sei que seus comandantes navais provavelmente salivam por ela, porque se a tivessem, teriam então 3 portos principais na margem norte do Mar Negro. E isso tornaria nossa entrada nesse mar muito arriscada. Em termos de interesse estratégico, se eu fosse um marinheiro, definitivamente gostaria de completar meu golpe de Estado, por assim dizer, em relação ao Mar Negro com Odessa. Mas eu não gostaria dos problemas que Odessa traria, exatamente pelos motivos que Alan First destaca de forma vívida em quase todos os seus livros, de uma maneira ou de outra. Concordo com o Ray que não acho que Putin queira o problema dos partisans, que, só da Segunda Guerra Mundial, se não antes, estão entre os piores do mundo em termos de matar tudo, homens, mulheres, crianças, arrancar seus dentes de ouro e assim por diante. É isso que ele enfrentaria se tentasse ocupar toda a Ucrânia, sem falar de outros que poderiam participar vindos do outro lado da fronteira, por assim dizer.
Então eu concordo que ele não quer tudo, mas pode ser forçado a tomar mais do que realmente deseja, porque ele não pode simplesmente, na minha opinião, parar e se deixar ser destruído aos poucos com coisas como o que acabou de acontecer e outras que podem acontecer bem perto da linha de frente que foi criada. Então ele tem um problema aí. O movimento inexorável de suas forças é algo que os generais diriam a ele: não queremos parar e apenas defender. Não queremos parar e apenas vegetar. Portanto, esse conflito tem sua própria dinâmica no terreno que influencia os aspectos estratégicos. E isso é uma das coisas que estamos tentando explorar. Estamos tentando usar exatamente essa pressão sob a qual Putin está, para que ele faça algo, pare, defenda, seja o que for. Estamos tentando usar isso para continuar a assediá-lo e para denegrir ainda mais suas forças. Essa não é uma boa receita para o futuro daquela região. E como já apontei em outros lugares, se eu fosse os poloneses, não o governo atual, mas se eu fosse os poloneses, alguns dos quais conheço muito bem, eu estaria me perguntando se daqui a um ano, caso ainda estejamos fazendo isso, não seria possível negociar um acordo com Moscou, onde eu conseguiria parte do território que cobiço, e alguns poloneses ainda o cobiçam intensamente, e talvez dar um pano de fundo para o problema que Putin enfrenta agora, além de criar uma espécie de margem de segurança para ele entre a OTAN de verdade, se é que ainda existirá, e eu não acho que existirá, e suas próprias forças. Então existem todos os tipos de dinâmicas nesse conflito que podem se desenrolar militarmente e de outras formas. Mas eu realmente acho que o problema que temos agora é, como o Patrick disse, que não temos pessoas competentes nos Estados Unidos da América para lidar com esse problema. E eu acho que é essencial que lidemos com isso. É simplesmente a natureza da coisa, por assim dizer, que precisamos enfrentar. E não vamos fazer isso de forma muito competente, e isso pode aprofundar os problemas. Sim, só para concluir meus pensamentos sobre essa situação em particular, Dani, aqueles em Washington, seja J.D. Vance, Marco Rubio ou quem quer que esteja articulando a política externa, eles absolutamente precisam incluir a Rússia em algum tipo de estrutura de segurança europeia coerente e vinculativa. Tem que incluir a Rússia. Os europeus e o Reino Unido basicamente estão dizendo que a Rússia é persona non grata para tudo relacionado à Europa. A OTAN vai decidir, e assim por diante. E, portanto, os Estados Unidos estão em uma posição de garantir que isso siga na direção certa. Mas eles também precisam entender como esse mecanismo funciona. E você sabe, por muito tempo, a OTAN foi a luva na qual os Estados Unidos podiam inserir sua mão para direcionar os assuntos militares, políticos e econômicos na Europa. E agora estamos vendo, com o surgimento de diferentes tipos de política, inclusive nos Estados Unidos, e diferentes formas de pensar em relação à gestão da política externa em zonas do pós-Segunda Guerra Mundial, como Europa e Japão, por exemplo, o Pacífico, um novo tipo de pensamento. Mas este também é um interregno historicamente muito perigoso. E ao mesmo tempo, e se você percebeu, para quem estava prestando atenção, a defesa coletiva europeia já estava se formando antes do conflito ucraniano explodir de vez em fevereiro de 2022. E eles tinham acabado de assinar o acordo PESCO. Então, por que isso era importante? Não é exatamente livre de problemas com a Europa, porque o problema da Europa é que eles nunca conseguem chegar a um consenso em política externa, já que você tem uma coleção de todos esses países diferentes. A OTAN proporcionou essa continuidade, liderada pelos Estados Unidos, com a Grã-Bretanha como número 2, para decidir qual seria a política externa da Europa. Mas agora você pode ver isso se desgastando, e não acho que eles conseguiriam se alinhar facilmente sem a OTAN. Por isso, muitas pessoas na Europa ainda se apegam à OTAN. Eles precisam do peso da OTAN. Eles precisam da gravidade da OTAN. Eles precisam ter esse caminho fora de seus próprios sistemas democráticos para exercer poder, ou para fazer seja lá o que for,
que essa nova configuração de poder venha a ser. Porque se for feito através da Europa, será completamente impossível, e eles podem acabar se subjugando ao crescimento econômico e aos interesses asiáticos, além do fato de que o dinheiro está na Ásia agora. Então eles estão lutando contra o inevitável na Europa. Os Estados precisam nessa transição. Você pode chamar de um mundo multipolar ou de uma minha política global centrada nos BRICS. E eu não vejo esse tipo de clareza. Eu realmente não vejo nenhuma visão ou estratégia vinda dos Estados Unidos, além de oportunidades de busca de renda para Trump e jogadas de poder transacionais do tipo, o que vocês vão nos dar? O que vão nos oferecer? E essas guerras comerciais que Trump declarou contra o mundo é completamente sem direção. Não vejo nenhuma política clara em nada disso, assim como na política externa dos Estados Unidos, além, como o Ray disse, dos instintos do Trump, querer dizer a coisa certa, acabar com as guerras. Ok, esse é um bom ponto de partida. Mas há muitas outras coisas essenciais que precisam acontecer para chegarmos a esse ponto. E esse é o verdadeiro problema. Então eu realmente acho que falta imaginação em Washington sobre qual é o lugar dos Estados Unidos no mundo nessa transição. E ainda estão chamando a China de inimiga. O que a China já fez contra os Estados Unidos? Potencialmente, eles são nossos inimigos. Vão nos tirar da nossa posição privilegiada de hegemonia global. Pensamento ridículo. Mas o próprio Marco Rubio vem repetindo esse tipo de retórica há anos. Então é isso mesmo que essas pessoas pensam. Porque eu não acho que isso vai funcionar para os Estados Unidos daqui para frente. Patrick, eles estão improvisando, como costumávamos dizer. Você improvisa as coisas, você improvisa elas. Você não tem nenhuma visão ou política real. No entanto, sobre a Ucrânia, existe esse pano de fundo que já descrevi 2 vezes. E o problema é a mídia. É o complexo militar industrial inteligência mídia, certo? E a mídia, ela é controlada pelo resto do complexo militar industrial, pelo amor de Deus. Olhe para as multinacionais que controlam a mídia. Estamos minando isso? Sim, estamos. Acho que houve alguns avanços positivos de reportagens realmente sensatas, até mesmo no Financial Times, se você olhar no último mês. Talvez isso seja um prenúncio do que está por vir. O verdadeiro problema está na Alemanha, onde a mídia é ainda pior do que nos Estados Unidos, se você pode acreditar. Talvez não tão ruim quanto a Grã-Bretanha, mas o povo alemão foi privado de informações válidas. Há um membro do partido da Sarah Wagenknecht, o nome dela é... Bem, você deveria colocar assim... Von diesen Königreich der Lügen nicht dumm machen zu lassen. Ok, então é nosso primeiro dever, por este Königreich, por este reino de Lügen, de mentiras, ok? Nicht dumm machen zu lassen. Não deixar que nos tornem tolos. Agora, há muitos alemães que percebem que foram feitos de tolos, certo? E vejo que Merz é provavelmente, ironicamente, um bom catalisador para fazê-los acordar e dizer, meu Deus, nossos avós nos contaram sobre o que aconteceu nos anos 30. Isso está acontecendo de novo? E estamos prontos para lidar com os russos? Meu Deus. O que vejo aqui é uma erosão gradual das coisas, onde a mídia talvez seja formada por mais realidade. Entendo, Dani, que seu programa e outros estão fazendo uma enorme contribuição para isso e para que os americanos possam se informar. Mas isso parece ser o calcanhar de Aquiles que vejo impedindo que coisas sensatas aconteçam. Não é apenas desordem, incompetência e estupidez em Washington. É a mídia, que na verdade tem controle sobre grande parte das políticas de Washington. Por fim, ninguém sabe disso melhor do que Vladimir Putin, que disse expressamente, isso é praticamente uma citação, há 3 anos. Percebo que a política externa americana é feita principalmente com base em considerações políticas domésticas. É assim que ela se forma. Então, se a mídia está dizendo aos americanos que Putin tem 2 chifres e é pior que Hitler, isso precisa parar. Vejo pequenas mudanças nisso e parabenizo você, Dani, e outros que estão tentando possibilitar que os americanos sejam educados e informados.
nicht dumm machen zu lassen.